Minha querida, boa noite e vamos começar o nosso Assine Conversa com Diana Coelho. E assim, sem delongas, eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você tem um currículo muito extenso como diretora, produtora, assistente de produção. Então eu queria que você, assim, em linhas gerais, se apresentasse para o nosso público aqui. Tá. Então, na verdade, eu costumo me apresentar mais como produtora, né? Desde 2013 eu tenho trabalhado aqui em Natal, mas também em projetos por outros municípios, né, do Rio Grande do Norte, com produção executiva, com direção de produção, coordenação de projetos, tanto projetos de formação quanto de produção audiovisual. Acabei trabalhando também em alguns projetos de exibição, que eu gosto muito, uma área que me interessa. E como realizadora, na verdade, eu dirigi recentemente, o curta mais recente foi o Em Reforma, é uma ficção, em 2019, e antes disso eu assino, né, a direção compartilhada de 3 documentários. O Som do Morro, com Hélio Ronivon, Família Tropa Trupe, com Babi Baracho, e o São Luís, que foi um documentário na época da faculdade, mas que eu tenho muito carinho, foi feito com meu tio. É uma coisa Que mais legal, memória afetiva. familiar. É mais um registro familiar, mas eu gosto de trazer isso daí O também. seu É tio, isso, assim, e basicamente... Desculpa, pode perguntar. não, o seu tio, ele é da área também? Ele gosta de direção, essas Não, coisas? não, não é da área não, mas a gente construiu juntos essa ideia. Muito bacana. E fora isso, produção e direção também, enfim, trabalho com pesquisa, né? Na área do audiovisual aqui no Rio Grande do Norte. Acho que é isso. Muito legal. E me diga uma coisa, começando do início, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre tua carreira e o Tropa Trupe aparece, assim, já assim como com algum destaque. Você podia falar, assim, sobre como foi a sua experiência no Tropa Trupe e fazendo um gancho, né? Como levou você para outros caminhos e eventualmente para sair dos documentários para dirigir um curta ficcional, né? As diferenças de linguagens, etc. Conta um pouquinho sobre essa trajetória e Massa. essa evolução. Massa. Então, Tropa Trupe foi nessa época que eu estava começando, né, 2013. Eu participei de um curso, era uma oficina de documentário, na verdade, e com o André da Costa Pinto, que é da Paraíba. Ele veio aqui, aí teve uma oficina na UFRN, e eu e outros colegas, a gente se juntou, surgiram algumas ideias, alguns argumentos. Tinha uma colega nossa, que era a Ingrid, que trouxe esse argumento do Tropa Trupe, né, porque é um grupo muito conhecido aqui em Natal. Ele tinha uma carreira consolidada e a gente estava querendo documentar, né, um pouco das atividades do Tropa Trupe. Só que aí a gente começou de uma forma, era isso, assim, sem nenhum tipo de... pela vontade, por causa de uma motivação do curso, mas a gente acabou se perdendo um pouco, assim. Não tinha ninguém do grupo que estava disposto a assumir a direção na época, a gente tentou uma direção compartilhada, não estava funcionando muito bem, assim. E a gente acabou perdendo um pouco o fôlego. Esse projeto ele ficou parado durante 2 anos, e aí isso sempre me inquietando. Eu acho que é muito importante a gente começar os processos enfim, poder finalizar. Eu gosto Terminar, disso, né? assim. Me parece muito triste que a gente abandone, assim. E aí eu trouxe a proposta, né? Tinha um edital de economia criativa do Sebrae. Eu falei, vamos colocar para finalização, vamos repensar esse documentário, né? E aí foi um pouco disso, assim, a gente mudou um pouco a proposta, que era olhar para esse documentário inacabado e pensar o que era o Tropa Trupe, né, naquele momento, o que significava para a gente, um documentário mais reflexivo, assim, sobre o processo de feitura do filme também. E aí o documentário deu uma mudada, né, Babi Baracho chegou junto para dirigir essa nova proposta. E a gente acabou tendo, assim, a felicidade de... o Tropa Trupe estava fazendo 10 anos, né, de carreira. Então, foi um momento bem bacana, assim, de um processo Uma de tempestade olhar... perfeita. Foi uma Isso. tempestade perfeita, né? Assim, vamos comemorar a carreira também, vamos falar sobre isso também. Não, total.
E aí foi bem bacana esse processo com o Tropa Trupe, assim, porque foi da gente também se ver nos processos, né, assim, em 2 anos o quanto que a gente muda enquanto pessoa, né, mas também no fazer, né, do audiovisual. E aí foi um Como processo bem artista, bacana, né, foi digamos assim. isso. Esse documentário tá disponível já no Vimeo, Família Sim, Tropa Trupe. eu vi há algum tempo, achei a linguagem bem interessante, bem bacana. E como é que você partiu para ficção depois? O que é que Nossa. qual foi o bichinho que te corroeu por dentro e diz, eu vou sair dessa linguagem e vou me aventurar em ficção agora, com o Em Reforma. Massa. É interessante isso, porque desde a faculdade, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa em documentário. Então, comecei a me. É isso, assim, eu assistia muito documentário, estava muito pensando nisso, né, em trabalhar com documentários. Então, muitos dos. Depois teve o Som do Morro, né, que eu co-dirigi também. Mas sempre tinha algumas ideias, assim, de projetos de roteiros, na verdade, já escritos de ficção. Só que, na verdade, não eram exatamente assim, o que me interessa também é uma coisa meio híbrida, assim, sabe, de pensar projetos que estão, talvez, tensionando algumas convenções, né, da ficção e do documentário, ou de que forma elas se relacionam, essas convenções. E aí, era um pouco disso que me interessava. Algo Quando eu fui para o meio Em Agnes Reforma, Varda, né? Assim, Varda faz muito isso também, né? De explorar essa linha, né? De realidade e ficção, eu acho muito legal. sim, sim, eu gosto muito, Cineastas que inclusive, fazem isso. gosto muito e é uma super referência, assim, a Agnes Varda. E aí, nisso, o Em Reforma, a primeira proposta, assim, do Em Reforma era, na verdade, um falso documentário. O primeiro tratamento, ele surgiu em 2013, o primeiro roteiro, né, o primeiro tratamento do roteiro, e ele foi gravado em 2019. Então, assim, foram vários tratamentos, né, para poder chegar talvez é um filme de ficção assim, mas ao longo desse processo tinha muito de uma base documental também, sabe? A gente foi em busca isso assim, de histórias de mulheres e a gente foi construindo. Eu e Rose Nascimento, né, que é corrotorista também. Eu ia até te perguntar isso, assim, porque fica muito claro o teu interesse, né, assim, na luta feminina do Em Reforma, nessas narrativas femininas. São histórias, vocês foram atrás de histórias, de inspirações reais, né, assim, a essa pesquisa, a nomes verídicos por trás do que aparece no documento, na ficção. Sim, sim. O Reforma ele partiu disso, assim, a gente fez uma chamada aberta, né, para mulheres que tivessem aí nas faixas dos seus 45, 50, 60 anos e a gente estava em busca de ouvir esses relatos, né, ouvir essas histórias e entendendo qual era o caminho desse filme, né, qual eram essas questões que estavam atravessando essas mulheres e tudo mais. Eu acho que era muito da gente estar em diálogo, né, se colocar em diálogo, porque o primeiro tratamento ele tinha uma proposta, mas enfim, a gente sentia falta de oxigenação. E aí foi um processo de pesquisa mesmo, né? Nessa etapa estava muito à frente, assim, eu, o Rose Nascimento, que a gente assina o roteiro, e o Franco Fonseca e o Pablo Vieira também, que estavam na produção de elenco. E aí foi isso, a gente recebeu, sei lá, a gente entrevistou umas 5 mulheres, e aí a partir dessas narrativas, assim, desses encontros, do que elas nos traziam, a gente foi pensando que personagem é essa, né? Como é o dia a dia dela, ou algo nesse sentido. Quais são as questões que estão mexendo, né, com essa personagem. E aí foi um pouco disso, assim. A personagem ela é inspirada muito em uma dessas mulheres que a gente conheceu, que é a Bianca, que é o nome, né, que a gente deu para a protagonista. É o próprio nome da Então, protagonista. isso. E as próprias atrizes, a Rosane e a Andrea, que atuam no filme, né, que são as duas amigas, elas também, elas tipo não tinham, a Andrea não tinha experiência com atuação, né? E a Rosane com atuação de audiovisual também não muita. Então foi meio que elas participaram dessa chamada, elas foram entrevistadas e a gente convidou elas para que atuassem, né? Também tivessem no filme de outro modo, né? De um modo mais direto. Eu percebo assim, eu vendo o teu currículo e conversando com você pessoalmente, assim, da maneira como você narra a tua carreira,
que você tem um interesse muito grande na coletividade, né? Assim, no trabalho coletivo. Acho que você, se não me engano, em A Parteira você foi assistente de direção, né? Acho que em Fendas também. Então, assim, eu queria que você falasse, elaborasse um pouco sobre esse teu processo criativo dentro de trabalhos que não são necessariamente dirigindo, mas assistindo o diretor, né? Ou produzindo, ou na assistência de direção. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é que te motiva, né, nesses trabalhos, quando você atua nessa perspectiva. Nossa, muitas coisas. Eu gosto muito, né, de estar em diálogo com outras pessoas, enfim, de trabalhar junto. E aí, nesses casos que você falou, né, o Fendas e A Parteira eram filmes que me motivavam, assim, né? A Existia um Parteira, vínculo aí. inclusive, é um documentário fabuloso, inclusive ganhou o prêmio da Cine. É encantador, realmente. É muito bem produzido, muito bem feito, muito delicado. Eu me lembro quando eu assisti, eu fiquei profundamente comovido, assim, e a qualidade do documentário, não só a história em si, mas como a qualidade, realmente me surpreendeu muito. Uhum. A Parteira, por exemplo, foi um documentário que foi super, assim, foi um processo muito incrível, assim, de construção coletiva, né? E era isso, era uma equipe, quem estava em 7, né, eram 5 mulheres, e foi de construção mesmo, assim, de imersão, de a gente pensar quais eram as referências, né, de Era um diálogo com grupo a de mulheres, Donana. né? Assim, era Sim. mulheres falando sobre um tema bem feminino, né? Acho muito massa isso. E aí foi bem massa, assim, foi bem bacana em termos de se familiarizar também, né, em relação a várias questões políticas em relação à humanização do parto, um movimento também muito forte que existe, na verdade, das parteiras tradicionais, e que Donana é uma articuladora política também, né, para além de parteira, para além de mãe de santo, de tantas outras facetas dela. Foi bem massa, assim. Então, esse trabalho de trabalhar coletividades, né, assim, de trabalhar em equipe, etc., é algo que me move, assim, me move partilhar processos, né, também, e poder contribuir da forma que for possível com os processos alheios, assim. Acho que é um pouco disso, principalmente quando são projetos que me movem, né, de algum modo. Com Fendas, como foi no segundo? Fendas foi uma construção massa também, porque o Carlos, eu conheci o Carlos eu vi um curta dele, assim, num evento que ele veio a Natal, e achei muito interessante, assim, sair de lá muito mexida, com proposta de direção mesmo, assim. Então eram referências que eu acho que de vez em quando, não me recordo agora não me recordo qual era o filme que eu vi, o primeiro dele. E aí, quando ele se mudou para Natal, né, foi dar aula na UFRN e tudo mais, eu estava fazendo mestrado. E aí fui fazer a docência assistida de uma disciplina dele, que ele estava ministrando, na verdade, né, que era a Economia Política do Audiovisual. E aí foi muito massa, assim, esse momento, porque a gente começou a trocar ideias também, né, sobre produção, sobre o que a gente sentia falta. A gente sentia falta de espaço que a gente pudesse assistir filmes e dialogar, e, enfim, fazer encontros e tal, tudo mais, muitas afinidades. E aí ele estava com esse roteiro, que era o Fendas, me convidou, apresentou o roteiro, foi convidando algumas pessoas também, né? Tinha Pedro Fiuza, que já era amigo e Pedro é a pata da já casa. trabalhavam juntos. Pedro é um querido. Pedro foi do Cineclube Natal, do qual eu faço parte. E Pedro, quando é um orgulho, né? Quando começou a se meter em tudo, desabrochou. Não, é incrível o trabalho dele. E aí foi isso, foi bem prazeroso. Esse trabalho que para mim era um super desafio e eu compartilhava muito isso, assim, o Carlos, nunca pensei, assim, em trabalhar com longa-metragem, pelo menos não tão cedo, assim, mas, e assistente de direção também, eu estou iniciando, então não sei se eu vou estar poder prestar, né, o suporte necessário, mas foi um desafio e muito bacana, assim, de troca com os profissionais, enfim, elenco também, né. Eu acho que foi uma experiência muito, muito rica. Eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado também. E com que ele tá, enfim, circulando, né, e, enfim, muito, muito sensível.
eu acho bacana porque a gente está tendo uma projeção, eu não diria inédita, mas uma projeção que há muito tempo não se manifestava internacionalmente, né? A gente tá, o Cinema Potiguar foi parar em Cannes esse ano e o que é que você, eu como observador, né, assim, como crítico, entre aspas, como quem observa, quem acompanha, desde a época do Cinema Clube de Natal, quando a gente fazia umas mostras amadoras, e eu percebo a clara evolução, né, do cinema potiguar, da identidade. E assim, o que é que você está achando desse momento, assim? Porque não obstante seja um momento difícil para a cultura, né, para o cinema brasileiro como um todo, devido a políticas de governo, realmente é um momento complicado, mas ao mesmo tempo aqui o Rio Grande do Norte vem tendo essa elevação, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, se o que é que você sente sobre isso, né? Se isso lhe deixa esperançosa, o que é que isso lhe traz? Sim. Olha, eu acho que em termos de visibilidade, eu acho que a gente está num momento muito bom, pensando no próprio Estado, né, também, do quanto que é isso, assim, tem um filme, um curta-metragem, né, que foi a Cannes, o quanto que isso foi noticiado, o quanto que isso mobiliza, isso, politicamente, né, começa-se a falar sobre a aprovação de lei do audiovisual, então, eu acho que tudo isso é muito importante, assim, pensando no cenário, né, local, enquanto fazedores, né, enquanto produtores e realizadores, e toda a cadeia produtiva, né, do audiovisual, de um reconhecimento, e muitas vezes as pessoas, nossa, existe cinema, né, que é feito aqui. Então, acho que isso é muito positivo. Eu acho que também a gente precisa lembrar que é fruto isso, né, também de uma política pública, né? E aí foi um dos filmes viabilizados pela Lei Aldir Blanc, que, por sinal, a gente está no momento que é isso, assim, muitas das produções dessa leva, muitos realizadores novos, então a gente está aí num momento que é acho que de descobertas também, né? A gente está para assistir, para ver nascer muita coisa, assim, e dá uma dinamizada, né, também, pensando localmente. Então eu vejo com bons olhos, né, assim, esse momento que a gente está. Mas claro que sei reconhecer as várias adversidades e, e eu acho que, enfim, é isso, assim. A luta já vem de muito tempo, né, essa articulação política, assim, para melhores condições mesmo, no cenário local do audiovisual, da cultura como um todo. Mas eu acho que a gente segue, né? A gente segue e se Eu acho articulando muito, e fazendo. é sempre muito interessante, né? Quando a gente estuda um pouco de história do cinema, dos movimentos locais ou nacionais, como muitas vezes nascem, né? Grandes nomes, grandes produções em cenários absolutamente inóspitos, contrários, né? Porque a despeito de ter a Aldir Blanc, mas em âmbito nacional há toda uma complicação, há uma dificuldade, mas isso eu acho que fomenta também, né? Essa gana, essa garra, e o pessoal que fazia cinema de guerrilha começa a sair desse fronte e continuar levando para frente suas propostas, mas tentando se profissionalizar, né? Assim, e eu acho que hoje é muito legal, porque hoje e você pode falar um pouco disso depois, assim, eu acho que você hoje tem, continua sendo difícil, mas você tem mais opções, né, assim, em termos de, você tem festivais, você tem muitos festivais hoje, né, e você tem outras plataformas, de repente você produz um conteúdo e de repente tem um streaming que pode comprar esse teu conteúdo, te visibilizar para esse streaming e ele te contratar para fazer alguma coisa. Então eu acho que hoje o cenário é difícil, mas ele abre, tem muitas portas, né? Assim, que são difíceis de abrir, mas eu acho que acho que há mais portas e janelas para se entrar do que há 15, 20 anos atrás. Sem dúvidas, assim. Se eu for pensar quando eu comecei, sei lá, 2000, eu acompanho a produção audiovisual aqui já faz um tempo, assim, né? Sei lá, 2010.
o que existia de festival, o que existia de, sei lá, de fomento, né, a produção, a exibição, era muito pouco em relação a hoje. Mas ainda assim, eu vejo que para acessar todas essas possibilidades e tudo mais, a gente tem também várias lacunas que têm a ver com profissionalização, né, que aí são os desafios que estão colocados, que são estruturais também, que a gente não pode negligenciar, então deixar de considerar. E aí, bom, vejo que há grandes avanços, né? É muito mais facilitado em relação ao que era, mas ao mesmo tempo também compreendo que, principalmente se a gente está pensando aqui em produção no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem muitos entraves que outros estados não já estão mais avançados, né? Assim, em termos de acho que de pensar como estruturar e como pensar um sistema de amparo, né? E de investimento e enfim, de circulação para a produção. Circulação, eu diria que falta realmente circulação, divulgação, né? Assim, eu acho que aqui e é uma coisa bem sintomática mesmo do Rio Grande do Norte, do natalense, a gente não conhece o que é produzido aqui, né? Assim, e isso é uma coisa muito antiga. E as políticas públicas em termos de visibilização, né, não ajudam tanto. Você acha que podia ter mais, assim, o Estado, município, não sei, para fazer mais propaganda, né, ou divulgar mais o que é produzido aqui, para não ficar nesse nicho assim, eu te dou aqui o dinheiro para você fazer esse conteúdo, né? E você meio que tokeniza aquilo ali, tá aqui, a gente entregou, que bacana, mas as pessoas não têm acesso, né? As pessoas que moram em Felipe Camarão, em lugares remotos, a não ser que tenha em projetos como Curta na Kombi ou Cineclube, finam que não vão consumir isso, né? E o artista faz para as pessoas verem. Então você acha que os poderes públicos deveriam tentar levar isso, que é produzido com parte do dinheiro público, para as pessoas verem realmente? Sim, eu acho que são várias as possibilidades, né, que a gente tem de fazer circular, de dar visibilidade, assim, tanto do ponto de vista da classe, né, de pensar em projetos, né, e estabelecer estratégias para circulação, como também de mobilizar, acho que o setor privado também, os entes públicos e setor privado. Então, sei lá, se a gente tivesse mais programas, sei lá, tipo, é isso, produção audiovisual, uma faixa de produção audiovisual local em alguma emissora, entende? Não é isso, uma TV Câmara. A gente já tem um programa, né, na TVU, que é Olhar Independente, que dá visibilidade à produção local. Mas se a gente tem isso de um modo mais efetivo em outras emissoras até, comerciais, enfim, ou públicas também, estatais, tudo isso eu acho que fomenta bastante. E, sei lá, se o mínimo, se o governo do estado e a prefeitura fizessem sei lá, festivais ou estabelecessem estratégias de projetar os filmes que eles mesmos fomentaram, já seria algo muito positivo, né? E poder financiar e dar condições de que os próprios fazedores da cultura façam também essas ações. Então, acho que isso para mim, eu sempre estou também batendo nessa parte da exibição, né? Da circulação do conteúdo, porque, enfim, a gente quer produzir, claro, mas a gente quer que essa produção chegue nas pessoas, né? E que possa estabelecer esses diálogos, né? É para isso que a gente faz filme também. Era uma experiência muito gratificante no Cineclube quando a gente conseguia, assim, seja curtas locais ou outros conteúdos, filmes mesmo, e a gente via que eram pessoas que a gente tinha um projeto muito legal em Mãe Luísa e era muito gratificante ver aquelas pessoas que de repente nunca nem tinham ido para o cinema, mas estavam ali em praça pública vendo curta-metragem, né? Entendendo que aquele material falava sobre um pouco deles também, sobre a situação deles. E eu acho muito importante isso que a gente está falando aqui, de que não adianta você fomentar a criação se a criação vai ficar presa, né? A arte
como poder transformador, ela tem que ser empurrada, né, vista, consumida. A gente tem que normalizar, né, expor e normalizar o consumo dessa arte. Especialmente a arte local, né? E se isso pode ser feito de uma maneira descentralizada também, né, pensando, sei lá, Natal como um todo, vamos pensar em Natal, né, que é a cidade que a gente... Bom, eu atualmente moro em Parnamirim, mas pensando, sei lá, Grande Natal, ou pensando no Rio Grande do Norte, se cada local, cada território a gente pudesse ter ações, né, continuadas de exibição de produção local, enfim, fomentasse mesmo, né, a cultura do território, eu acho que isso é extremamente importante, assim. E eu acho massa também esses projetos que se propõem a dialogar também. É exibir, mas é debater também, enfim, pensar junto, né, o filme. Eu acho que o Cineclube foi uma dessas ações que, para mim, são super importantes. Enfim, tem várias outras, o Curta na Kombi também. Muitas ações importantes, né, que a gente tem assistido e que muitas vezes acabam tendo dificuldade, assim, de ter continuidade, né, de manutenção, mas que é isso, assim, faz todo sentido que elas existam, que permaneçam, né, precisa ter aporte. E Diana, Como me está diga uma falando coisa, aqui, ó, democratizar a autogestão. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, que cada território possa, né, tem seus articuladores locais, tem os seus realizadores, tem os seus produtores, que isso possa ter amparo, né, e ter fomento para que essas ações continuem existindo. Acho que é bem por aí. Deixa eu responder aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. Gente, desculpa aí má educação, porque o papo tá tão bom que eu me esqueci do chat. Mas se alguém tiver uma pergunta aí, me aperrei que a gente pergunta aqui. Diana, eu queria saber de você uma coisa. Como você falou da parteira, né? E uma produção que você comentou de ser um ambiente de produção feminina, né? Sobre um tema bem feminino. Eu queria que você elaborasse sobre as dores e delícias de ser uma mulher produtora e diretora no audiovisual. É um meio muito machista ainda. Você sofre com alguma coisa nesse sentido? Como era há 10 anos atrás? Como é hoje? Queria que você... Eu acho sempre importante dar espaço para as mulheres falarem sobre isso, porque a gente, na qualidade, na posição masculina, nem vê, nem percebe, nem... Né, de repente não está alheio a isso. Mas você, como atuante, produtora, diretora, como é que você vê essa questão do machismo ainda no meio? Isso eu falo assim, de novo, como observador e crítico de cinema. Ainda é um meio, pelo menos a gente vê machista, né? Isso vem modificando de 5 anos para cá, quando você vê diretoras sendo indicadas assim, né? E ganhando Oscars, né? Finalmente, em que há uma tentativa deliberada e atrasada da academia de ser mais inclusiva, não só com as mulheres, mas com os negros, com LGBTQI+, e está se criando políticas, né, de premiação. Há esse cuidado. Você acha que isso veio para ficar? É só uma... ou é só para dizer assim, a gente está fazendo nossa parte? Você acha que realmente é uma mudança orgânica? Ou isso já está virando marketing? Como é que você... Comentar um pouco dessa experiência sua no seu universo, né? No que você já passou por aqui. São muitas perguntas, são muitas questões, né? Eu acho que temos sim, muito tempo ainda. Tá. Não, que sim, o cenário é machista, é racista, é classista e muitas outras problemáticas. Isso é evidente, né? E isso é reflexo, não sei se é reflexo, mas enfim, é isso. Faz parte da sociedade que a gente está e que existe uma disputa, né? Dentro desses, de cada, enfim, espaço que a gente ocupa. Então, no audiovisual, sim, é muito difícil para mim responder. Ouvindo? Tá ouvindo? Voltamos. Voltamos. Voltou? Eu acho que o travamento foi porque eu penso assim, é muito difícil responder a algumas dessas perguntas, porque primeiro eu penso, poxa, eu lamento muito que precisa existir uma pergunta como essa, como é você enquanto mulher, não sei o que, sabe, assim, eu já acho isso muito
é muito lamentável, mas eu entendo também que existe politicamente, né, enfim, quase que um papel de comentar sobre essas assimetrias, né, e desigualdades que a gente tem no campo e enfrenta. Então, sim, assim, com certeza, são muitos os desafios aí, tanto no que se refere a isso, assim, set, né, set de filmagem, como também as construções narrativas que são feitas muitas vezes, né, muitas vezes por sujeitos, homens brancos e pessoas, enfim, com privilégio de classe, eu acho que são mais propensas, né, a recair em locais, se a gente pensar também em representações capacitistas. Então, acho que são várias questões assim, problemáticas que a gente vê nos filmes, mas também nos contextos em que se produz os filmes, né? E eu acho que sim, essa coisa do marketing, né, e tal, se é um processo orgânico de pensar em correções dessas assimetrias e tudo mais. Oi? Voltou. E eu acho o sistema querendo derrubar a gente. Eu acho que... É o patriarcado. Tranquilo. Eu acho que... Em relação à sua pergunta se isso veio para ficar, né, pensando nessa pensar a diversidade, né, ações que promovem o que é isso, que estão pensando em diversidade no audiovisual, em corrigir essas assimetrias, né, que a gente identifica. Eu acho que tem muitas ações que são legítimas, né, mas outras que sim, que estão entendendo que é isso, precisa se como uma forma de não sair mal. Então, assim, depende muito. Eu acho que tem de tudo, sabe? A gente precisa estar muito atento e entendendo quais são esses movimentos, né? Eu acho que não é uma resposta certa, assim. Mas vejo com muitos bons olhos, né? Assim, e pensando só para fechar, quando a gente vai pensar em política pública, né? Pensar políticas públicas que são, desde o início, né, concebidas, considerando esses aspectos, né, da diversidade, é muito importante. É algo que a gente não tem tido uma construção e uma preocupação, eu percebo, né, do ponto de vista da gestão pública. Essa é uma crítica que eu sempre estou pontuando, assim. Sim, porque assim, até porque, francamente, né, da pouca ou quase inexistente experiência que eu tive com gestores públicos, são pessoas sem preparo nesse aspecto, né? Essas pessoas, geralmente, elas não têm aquela visão meio, digamos assim, prática, corporativa, de você fazer os... Né, preenche, sim. Mas não há uma visão macro, né, desses aspectos. Eles são as pessoas que estão por trás dos editais. Aí até mesmo muitas pessoas que são do audiovisual, mas têm uma visão meio ainda, né, estagnada. Então, às vezes a intenção é boa, né, mas não há uma preparação, né? Não há uma adequação, né, do sistema para essas questões, para se realmente pensar sobre isso. E isso, particularmente, eu estou de fora, se observando, mais me incomoda. Uhum. Eu penso que, assim, se fosse pensado instâncias de participação política, entende, de controle social, que os próprios pessoas que fazem, né, que trabalham com cultura também pudessem ter esses momentos de encontro com a gestão, algo mais participativo, isso seria, com certeza, assim, teria grandes avanços. Só que a gente não tem visto isso, né? Já houve algumas experiências, assim, no passado que foram muito férteis, mas isso se perdeu, assim, ou é muito incipiente hoje em dia. Eu acho que é muito incipiente. Pensando aqui, né, no contexto brasileiro também, enfim, mas estava muito pensando, né, pensando em Rio Grande do Norte e Natal. Então, acho que é isso, assim, esse distanciamento, né, políticas que são pensadas em gabinete, mas que estão completamente deslocadas das discussões políticas, das movimentações, entende? Da sociedade civil organizada, dos fazedores de cultura. Acho que isso é muito problemático. Exatamente, perfeito.
E me diga uma coisa, você teve, eu estou errado na minha pesquisa, ou você também teve participação na websérie Septo? Sim, certo. Sim, eu fui uma das diretoras de produção da primeira temporada. Foi a minha participação. Isso em 2016, né? Septo, ele estava iniciando, né? Nesse momento Sim, ainda. você participou então 3 da primeira temporadas. temporada. Isso. Eu não consegui participar das demais. Mas foi um processo muito bacana também, né? Primeira experiência com a websérie. E já uma websérie que teve uma repercussão, Sim. uma repercussão significativa, assim, já na sua na sua estreia. Foi bem bacana, muito bacana, assim. E é isso, E o que é trabalhando que você acha questões do... bem jovens. Isso, sim, eu até falei com o diretor e, assim, o que é que você acha da linguagem, né, assim, de websérie? Você a estranhou? Ou você conseguiu... Como é, assim, né? Porque eu suponho que devem ter pensado, né, assim, como... Não é uma série convencional, não é um curta-metragem. Como é que Uhum. vocês pensaram isso, né? Foi difícil? Foram fazendo e descobrindo como era? Foram criando uma linguagem? Sim, massa. Quanto a isso, como eu estava mais na direção de produção, eu não acompanhei tanto o processo de concepção. Foi muito Alice Carvalho, né, que é a atriz, idealizadora, e na época Pipa Dantas estava na direção geral. Então, foi muito de pensar Isso. isso, assim, poxa, se propõe a ser, isso, uma websérie, uma produção seriada para a internet, e a gente sabe que vai ser Facebook, YouTube. Então, de pensar como era esse arco, né, dramático, pensar as estratégias de interação também, né, com o público. Então, você vai ver, isso, assim, comentários, é, como que se comporta, né, esse público na internet. Então, eu acho que foi muito de uma experiência inicial, né, assim, muito fértil, acho que foi muito fértil. E do ponto de vista, assim, é isso, assim, porque o websérie é um formato seriado e que ele é muito específico, né, ele tá sendo pensado para esse consumo e é muito voltado realmente para um público mais jovem, né. Eu Sim. até escrevi na minha pesquisa, né, da dissertação, eu escrevi um artigo sobre Septo. Foi publicado até, tá disponível. Quem quiser acessar academia.edu, acho que eu tenho um perfil lá que tem esse artigo. E aí fala, né, o quanto que é isso, assim, o perfil, né, das pessoas que estavam acessando realmente era um público jovem, né? Como é que era essa interação, como é que era esse engajamento. Você vai ver, é muito curioso assistir os comentários, assim. Os comentários do último episódio, de uma temporada. É bem bacana. E era uma coisa muito nova para mim, né? Eu não tenho esse tipo de consumo, mas foi muito bacana ter feito parte e ficar um pouco mais próxima, né, desse cenário de webséries. Muito interessante. Você também faz parte do coletivo Caboré? Eu fiz parte do coletivo de 2013 a 2019 e atualmente a gente não faço parte, né, mais do coletivo, mas continuo colaborando com outras produções. Enfim, a gente está sempre em parcerias também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diana. Como é que foi para você, como artista, o impacto da pandemia no passado, né? Assim, isso realmente atrasou projetos seus, puxou tapete. Como é que foi para você como produtor, artista? Olha, eu acho que foi muito particular. O ano 2020, nesse sentido, para mim, de ponto de vista muito individual, eu estava envolvida em um projeto maior, um projeto que estava me garantindo assim um vínculo mais seguro, né? Nesse sentido, que era o Urbano Cine. E a gente era um projeto que era pensando a exibição, Festival Urbano Cine e também ações de capacitação, né, de oficinas. Então a gente teve que remodelar, né, para o formato online. Isso teve perdas, obviamente, mas também a gente viu o quão interessante era, o quanto a gente conseguiu ampliar, assim, né, redimensionar o projeto e atingir, isso, assim, um público muito maior.
do que a gente conseguiria, talvez, se fosse pensando exclusivamente presencial, né? Então, esse é um aspecto que eu destaco. E do ponto de vista, assim, mais pessoal, de projetos e tudo mais, teve muito trabalho que foi parado mesmo, assim, parado porque, enfim, não tinha condição, principalmente no início. E depois a gente foi pensando, né, que formas a gente poderia dar continuidade. Tem um projeto, por exemplo, que a gente está para finalizar agora em dezembro. Isso por causa dos efeitos da pandemia, né? O quanto que trouxe desafios. Mas também teve muitos projetos que estavam engavetados há muito tempo, que com a questão da Lei Aldir Blanc, né, que foi essa lei de amparo, né, emergencial para os produtores culturais, para o setor da cultura, teve muito projeto que também estava engavetado, que estava parado, que estava buscando fomento, que a gente conseguiu contemplar. Eu, como produtora, né, eu estava contribuindo com outros projetos de colegas e a gente conseguiu colocar para frente. Mas no sentido de projetos meus, assim, autorais, acabou que foi um momento que eu não estava, assim, não tenho produzido tanto, não tenho estado muito nessa parte da criação, né? Estou mais colaborando com outros projetos como produtora. E estou para lançar, na verdade, estou para lançar um curta que é com um arquivo, material de arquivo. Olha aí. Chama Rastros que Deixamos, que era um projeto anterior à pandemia, que era um projeto que surgiu durante o meu mestrado, mas e é isso, daqui para novembro deve estar já disponível um projeto que eu faço em parte, que é o Natal Cidade, Natal Cinema Cidade. Tem um site, natalcinemacidade.com.br. Muito massa. E me diga uma coisa, você... É uma pergunta meio abstrata, mas vamos lá. Você se identifica mais, a gente pode esperar ver mais trabalhos de direção seu, ou você está assim mais focado em produção mesmo? Você acha que você se identifica mais nesse lugar de produção, ou você acha que o seu futuro a curto ou longo prazo é mais assim se especializar e, digamos assim, refinar o seu olhar como diretora? Eu acho que as duas atuações assim se complementam, sabe? Na minha vida. Eu não penso em talvez escolher um ou outro. Eu penso em continuar nessas. E do ponto de vista da criação, por exemplo, enfim, de pensar roteiros e projetos para eu dirigir, eu acho que eu preciso de fôlego, assim, sabe? Demanda muito de mim, então o que é mais fácil é a produção, é algo que eu já faço, entende? É algo que é mais familiar. Agora, quando vai realmente para esse lado que é da criação e que eu tô numa postura que é de direção ou algo assim, isso toma muito de mim, demanda muito. Então, eu sinto que eu sempre preciso de um fôlego, assim, para poder pensar e me recolocar em um projeto novo. Mas sim, tenho vários roteiros, vários argumentos que eu quero agora, dando uma pausa, assim, nos projetos que eu estou envolvida, agora no final do ano, voltar a maturar eles, né? Acho que é sempre uma gestação. E geralmente as gestações que eu artísticas, elas são muito dificultosas, assim, até o momento. Tem uma tia, demandam energia. Por isso que eu busco colaborações muitas vezes. Massa. Tem uma tia coruja aqui, minha fantástica sobrinha. E esse negócio que eu falei, né, das colaborações, elas vão muito além, né, também. Tipo, o quanto que a gente cresce, né, quando a gente abre esses processos criativos, quando a gente está em troca com outras pessoas, né, essa soma de olhares. Eu acho que isso faz crescer, né? Cresce aquilo que a gente tá construindo, mas também nós, enquanto, enfim, pessoas. Com certeza, a dialética é muito interessante no cinema, de trocas, né, de mentes se colaboram. Geralmente o resultado é muito mais, o escopo do resultado é muito maior, né? Assim, algo se transforma, né, algo começa como uma coisa X e termina como um XYZ totalmente diferente. É bem interessante. Eu gosto muito de saber essas colaborações, transformações e como era o inicial e como termina. Eu acho grandes obras, né, por isso. Sim.
E é massa quando a gente tem a oportunidade também, né, de conhecer os processos, porque a gente vê um filme e é isso, é uma coisa, mas se você vai ver todo o processo que se passou, né, os tratamentos, enfim, os movimentos que aconteceram para que aquilo, né, tomasse forma, é muito rico, assim. Por isso que eu acho massa quando tem também esses momentos que é de assistir aos filmes e poder debater sobre eles, né? Com Eu acho certeza. que eu acho que a gente pode compartilhar um pouco desses processos e entender como é que chega, né? Como é que cada pessoa, né, que está ali assistindo, enfim, se mobiliza ou não, se afeta ou não com o que está em tela, né? Eu Acho muito digo rico. muito que o cinema, né, como uma manifestação de uma ideia do diretor, dos colaboradores, ele existe em si, mas ele tem uma abrangência que é incomensurável, né? Assim, o cinema realmente, a arte, de um modo geral, transforma as pessoas, né? Se você não é a mesma pessoa quando você, idealmente, quando você vê uma obra, né? Ela de alguma forma deixa algo em você, negativo, positivo. Eu sou muito interessado por essas transformações, né? Dentro do processo criativo e Sim, quando vira, né, essa criatura imaterial que está no mundo e como elas transformam as pessoas, né? Como se tornam marcos, as pessoas se lembram. Ah, eu lembro que sim, sim. Reforma é sobre aquelas mulheres. Ah, eu lembro disso, eu acho essa lembrança, né? Isso que fica, né? O que o espectador detém é muito poderoso, muito transformador. E subversivo, de certa forma, né? Porque a arte, quando transforma, as pessoas abrem os olhos, as pessoas começam a pensar, e eu acho que o status quo nunca está interessado que as pessoas realmente pensem, questionem. Desde que o mundo é mundo, né? Assim, é impressionante como a história não oferece, se repete, né? Ela está sempre se repetindo, e como a arte está no meio, e sendo a primeira a ser atacada, e como é a primeira que se levanta, é a primeira que protesta. Eu acho isso muito legal. Eu fico aqui pensando, assim, diante do que você falou, que o quanto que, vamos pensar em cinema, né? O quanto que na minha experiência como espectadora, eu já me senti inquieta, já me senti provocada, já me senti revoltada, já me senti, é isso, assim, muitas afetações diferentes e o quanto que muitas vezes é isso, assim, me leva a me reposicionar, me leva a refletir sobre alguma questão. Às vezes os filmes ficam durante semanas comigo, e é isso, né? Tipo, movimenta alguma coisa. Eu acho que me interessa muito esses movimentos que a gente, né, consegue mobilizar, né, a partir dos Certamente. filmes. Eu acho, bom, a gente está aqui falando de cinema, né, mas da arte como um todo, eu acho que é esse espaço também de imaginação, de recriação, de pensar, né, que tipo que mundo é esse que estamos, para onde queremos ir, que criações outras são essas que a gente tá sonhando, né, e sonhando e gestando. Eu acho que o cinema tem esse poder, potência aí, né? Não sei se poder, mas potência tem. Muito. É uma maravilha. Me diga uma coisa, Diana, o que é que você acha dos. Eu pergunto porque eu já fiz a pergunta a alguns diretores e produtores, o que é que você acha dos festivais online? Você acha que eles chegaram no momento de salvação ano passado, né, para ter esse escape para esses filmes e esses curtos, esse material ser mostrado de alguma forma dentro do contexto da pandemia, mas você acha que é uma ideia que deve conviver com os festivais presenciais? Eu digo porque, assim, pessoalmente, eu participei como jurado de alguns festivais e sempre dentro dessa ideia de acessibilidade, né, do material, eu fiquei fascinado, porque eram festivais de repente que eu nunca participaria presencialmente, não poderia, pelo trabalho, alguma coisa, e vi filmes que eu não esperava que eu iria ver, então
a despeito de que o festival presencial, claro, é diferente, há um clima diferente, é essencial, mas me encantou, assim, e eu fiquei me perguntando se nas próximas edições, nos próximos anos, se há um espaço de se criar um braço virtual para, de repente, um público que não tem condições de estar naquele local presencialmente. Eu acho que isso tem sido a discussão, o caminho, né, que a maioria dos festivais tem entendido, de formato híbrido, né, mesmo num contexto pós-pandêmico, manter as atividades presenciais, porque é um momento incrível também, né, de poder assistir. É isso, assim, a questão do presencial, ela traz aspectos muito importantes, Sim. mas o quanto que é inegável que é isso, assim, é o legado todo esse caráter, né, de migração para o online também é extremamente importante. Se eu for pensar assim, na minha experiência, né, de quando é que eu poderia assistir vários filmes, é isso, eu ficava acompanhando os festivais internacionais, nacionais, e nossa, quando que eu vou ter a oportunidade de ver esse filme aqui, sei lá, no Rio Grande do Norte? Quando for ter um festival no final do ano, quem sabe, mas isso vai depender da curadoria, e muitas vezes é isso. Passava 2, 3 anos para a internet, e aí você... A internet está temperamental. Oi. Voltou. Então, o que eu estava falando aqui é isso, na minha experiência de espectadora de festival, né, espectadora de festival, eu ficava muito nessa expectativa, né, quando que eu vou ver aquele filme que me interessou, que eu vi o trailer, aí passava 3 anos, anotava todos, desespero. É verdade. ficava buscando para saber, para um dia poder ter acesso, né, e aí, enfim, o quanto que agora nesse formato que é de filmes online, né, de festivais online, a gente consegue assim ampliar o acesso dos filmes e também pensando nesse caráter territorial, né, enfim, a gente consegue ampliar, mas a gente consegue também, uma das coisas que eu por exemplo, agora tá rolando um festival que se chama Olhar de Cinema. Era um festival que eu super me interessava pelos filmes, mas nunca conseguia assistir. Sim. E aí agora, por exemplo, esse ano passado, eu tive a oportunidade, né? Então, se alguém tiver interesse, por exemplo, já pode sacar, já pode entrar lá no site. É muito legal, né, isso, porque... E eu penso muito assim, na questão de que o presencial é maravilhoso e é uma emoção, é a adrenalina, é o rush, é a cultura de festival, mas assim, mas existem pessoas que realmente não podem sair de casa. Tem pessoas por questões de saúde, pessoas de idade, pessoas que de repente a acessibilidade não permite. Então eu acho que é uma maneira muito interessante de se moldar e se lapidar, porque realmente torna acessível, né, aquilo ali. Eu acho que foi uma experiência, pelo menos para mim, eu achei muito legal de se levar isso para frente, de se transformar e se lapidar essa experiência. Sim, sim. E eu agora fiquei pensando aqui também, quando você falou, né, de tornar, a gente está falando do acesso e tal, como no ano passado, por exemplo, eu estava num festival também, né, eu coordenei um festival que se chama Urbano Cine, fui uma das coordenadoras junto com o Gustavo Guedes, e é um festival que ele está pensando a acessibilidade, né, e acessibilidade comunicacional, de pensar, enfim, que narrativas são essas, mas também pensando em ampliação do acesso mesmo, né, então, para todas as pessoas, né. Então, a gente estava pensando, por exemplo, isso, que toda a programação, todos os filmes tivessem audiodescrição, legenda descritiva, enfim. Então, são aspectos que eu tenho visto também, mas nos festivais presenciais eu não via tanto, entende? Isso. Filmes que estavam preocupados com acessibilidade, mas que no digital eu começo a ver um pouco mais. É isso, tem lá sempre as opções de filmes com acessibilidade. Então, isso, nesse quesito, também acho que existe alguns aspectos que são positivos, assim, para a gente estar considerando, sabe? Pegar o melhor dos dois mundos, né? A transformação veio, então vamos tirar o que há de melhor dos dois mundos, porque tem coisas boas, né? Tem lições importantes que foram aprendidas e coisas muito boas realmente que podem sair desses formatos. Sim, eu acho que a gente tem que aprender, né? Com esses processos que a gente está vivendo. Tem uma pergunta aqui do Manu. Tem, Manu, como romper com o senso comum, Di? Como romper com o senso comum. Manu, se você puder falar um pouquinho mais, colocar aqui.
colocar É aqui mais chutando um o pau da pouco. barraca, mano. Chutar o pau da Pergunta barraca. super, super desafiadora, né? Senso comum, eu me pergunto, assim, como é que eu posso lidar, né, com as minhas próprias questões, com as minhas próprias limitações em termos de compreensão de mundo e como é que a gente pode estar desafiando, né, através do que a gente faz. Manu, ele é realizador também, esteve conosco, foi um dos curadores da Mostra Urbano Cine do ano passado, e ele sempre faz provocações interessantes, então pensar nessa questão do senso comum, como romper, é algo que eu também me questiono, assim, e penso, né, a gente traz para o nosso fazer, né, para o nosso cotidiano, como é que a gente pode estar fazendo isso dentro da gente e também compartilhando, né, através daquilo que a gente faz e das pessoas que estão no nosso entorno. Não sei. Eu acho que é estando em diálogo, né, estabelecendo esses diálogos, nos colocando, né, nos expressando. Acho que se cada um, né, pensando a gente consegue em coletivo, né, se expressar e se ouvir. A gente tem muito para aprender e muito para fazer ainda, pensando numa Eu acho que é sociedade mais muito justa. nesse local de você falou assim de ouvir, né? De você ter essa empatia, de você. Porque empatia é uma palavra muito que caiu muito em uso, né? E as pessoas banalizaram um pouco. Mas quando a gente pensa realmente na empatia, de você escutar, de você se deixar transformar, né? E você debater de maneira saudável, haver essa troca e crescer, né, como pessoa, como artista, eu acho que você sai de um senso comum, que é o que se espera, aquela ideia pré-estabelecida, e você cria uma outra ideia que é transformadora, que é agregadora, né, e para seguir em frente. Eu acho que o senso comum me traz sempre essa imagem de estagnação, né, de uma ideia É, estagnada, estabelecida, e eu acho que sim. ideias novas se transformam, viram megazord e vão para frente. Eu acho que a gente tem que escutar, né, ter esse lugar de empatia, de escutar e seguir em frente. Mando, né? Transformação é a palavra-chave. Eu fiquei pensando, né, a partir do que você trouxe também. Dá para ouvir? A Dá, tô internet está ouvindo. falhando? Que esse lugar do senso comum talvez seja muito pensando, é isso, no hegemônico, né, também, nessas ideias hegemônicas que aí que estão sendo partilhadas e que é do mais do mesmo, que é algo que a gente está sendo bombardeado, né. Então, talvez aí, como romper, né, criando esses espaços, em articulações, nesse movimento, né, de ir contra, de apontar outras direções que não estão aí, não são essas que já estão colocadas. Eu acredito muito nesse caminho, assim, mas é um processo da gente estar, pelo menos meu particular, de estar entendendo, né, me entendendo como é que eu me coloco nessa luta, nessa busca, que é o que a gente quer, né? Eu acredito. Acho que, enfim, somos muitos nesse Com movimento. certeza. Diana, estamos seguindo para 1 hora de conversa, tá chegando no finalzinho, mas passou super rápido. Você, Assim, você é um doce de conversar, muito, muito bacana, muito receptiva. E eu queria terminar perguntando a você o que é que você. Eu quero que você dê uma recomendação de filme, série. O que é que você está vendo agora que você pode recomendar para o pessoal que está assistindo? meu Deus. Ai, Gil, não estava preparada. Vou recomendar um filme, eu acho que ainda está no Netflix. E quem não tiver no Netflix, talvez ele esteja em torrent na internet. É um filme que eu gosto muito e que eu gosto de recomendar. É de um diretor que eu acompanho, que se chama André Novaes. É um filme chamado Temporada. É um filme Massa. brasileiro. As pessoas, eu gosto muito de acompanhar, né, o cinema brasileiro. E aí é isso. Realizador de Minas Gerais. Esse filme mexe muito comigo. Recomendaria Temporada. Perfeito. E com essa recomendação, a gente encerra esse Acine Conversa de hoje com Diana Coelho, que nos agraciou com esse bate-papo muito legal.
E é isso, vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois é só acessar. E Diana, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência com este que vos fala. Obrigada E pela vamos em interlocução. frente. Obrigada, Foi um querido. Um abração, foi um abraço. prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.